Amém? Então, para nós é um motivo de alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos nessas redes sociais. Para quê? Para nós darmos honras, glórias, louvores ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que criou Adão do pó da terra e depois criou a mulher, amém? A mulher de sua costela, né? Tirou de dentro do Adão a costela e fez a mulher para ser auxiliadora, para ser companheira. Esta é a frase, este é o conceito que rege, aleluia, ao nosso pensamento, amém? E a este Deus nós estamos aqui, diante da sua presença, gravando estes vídeos, colocando nas nossas páginas eletrônicas, para nós falarmos deste Deus, da sua palavra que é verdadeira. A Bíblia diz, não é eu, que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Tudo que Jesus falou está se cumprindo, já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Amém? Porque quem falou foi o Filho de Deus. A Bíblia diz, não é eu, que Deus fala hoje para nós, este mundo, através de Jesus Cristo. Amém? Jesus veio trazer a mensagem do Deus Todo-Poderoso. A mensagem dele é arrependimento e conversão. Porque ele há de julgar um dia o mundo, os vivos e os mortos, com poder e grande glória. E esse dia do julgamento já está bem próximo, amém? Onde nós todos estaremos diante do trono branco, revelado lá no livro de Apocalipse. Eu não me canso de ler, porque é o que eu falo, é o que eu prego, aonde Deus fala desse trono branco, né? Esse trono branco é revelado no juízo final. No juízo final, no capítulo 20 de Apocalipse, Deus fala que Satanás é amarrado por 1000 anos, e durante essa amarração de Satanás por 1000 anos, o que ocorre? Os fiéis de Cristo reinam com Cristo. Os fiéis à palavra de Deus. Os fiéis à doutrina dos apóstolos. Os fiéis, aleluia, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus deixou há milhões de anos. Eles vão reinar com Cristo. E o anjo, ou o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, ele viu descer do céu um anjo, ele viu. E diz a Bíblia, não é eu, que tinha a chave do abismo, esse anjo, e uma grande cadeia na sua mão. E o que aconteceu? Ele prendeu o dragão, ele prendeu a antiga serpente, ele prendeu, que é o diabo, o Satanás, e ele amarrou por 1000 anos. Então, a este Deus que vai prender a Satanás, que vai prender o dragão, nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? E diz a Bíblia que lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para quê? Para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo é que a gente não sabe. A gente não sabe, né? Mas ele vai ser solto. Importa que seja solto por um pouco de tempo, diz a Bíblia. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Também o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Essa besta aqui eu já falei que é o anticristo, amém? E não receberam o sinal na testa e nem na mão, esses que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, eles viveram e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém?
Então, o que acontecerá? A Bíblia diz que nesses 1000 anos acontecerá 2 fatos, né? Satanás será amarrado por 1000 anos. 1000 anos Satanás será amarrado, né? O que acontecerá? Satanás será preso, que é a antiga serpente, que é o diabo, é o Satanás, por 1000 anos ficará amarrado. Vai ser lançado no abismo, né? Ou seja, debaixo da terra. O abismo é as profundezas, é aqui debaixo da terra. Tem um abismo onde o diabo vai ser lançado. E o anjo vai colocar um selo sobre ele, para quê? Para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Vai ficar lá até os 1000 anos se acabarem. Determinação de Deus. Aí, depois que acabar esses 1000 anos, ele vai ser solto. Importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E aí, o que acontece? Satanás está preso, está lá no abismo, está lá com selo, não pode sair, porque é determinação do Criador dos céus e da terra. E aí, ele viu tronos, assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. A Bíblia não fala quem são. Nós calculamos que sejam os apóstolos. Sejam os apóstolos, sejam os servos de Deus que fizeram grande obra para Deus, morreram, fizeram uma grande obra. Homens, né, fizeram uma grande obra enfim, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelos... Olha, ele viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. E não adoraram a besta. E nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa e nem na mão. Na testa, sinal aonde? Testa. E também na mão. A besta vai colocar um sinal na testa, que a Bíblia diz, não é eu que é o... Esse sinal é o número dele e também o nome dele. A gente não sabe que número é ou o nome. Sei que ele vai ter um nome e um número, e ele vai colocar esse número e essa marca dele, a marca da besta, na testa das pessoas. Para quê? Para que as pessoas possam comprar e vender. Só vai poder comprar e vender no mundo quem tiver o número, a marca, o nome da besta na testa, né? Na testa ou na mão direita. E essas pessoas aqui, elas não... E quem colocar o nome ou o número ou a marca, essas pessoas vão direto para o lago de fogo de enxofre. Porque não tem... se a pessoa colocou a marca da besta na testa e na mão, ela está negando a Deus. Está dizendo que o diabo é o Deus dela. Então não tem para onde correr. E quem não colocar o nome da besta na testa e na mão vai ser morto. Ou seja, vai ser... Então, entre a vida e a morte, entre a marca da besta e o número da besta, nesse caso aqui, é melhor ser degolado. Porque os que colocam a marca da besta na testa e na mão vão para o lago de fogo e vão sofrer eternamente condenação eterna. Não tem, então, preferível morrer degolado, porque Deus vai ressuscitar a alma, o espírito, e a pessoa vai viver eternamente com Deus e vai reinar. Amém? E foi o que eles fizeram aqui, esse povo que viveu o tempo da besta, viveu o tempo do anticristo. O que eles fizeram, os servos de Deus? Ele viu as almas dessas pessoas, que foram degolados pelo... Eles foram degolados por quê? Pelo testemunho, porque nós temos um testemunho. Veja, a besta está bem claro lá no livro, já até li aqui, no livro de Tessalonicenses, que a besta, ela vai perseguir com morte, todo tipo e qualquer... Ela vai perseguir todo tipo e qualquer fé. Ela vai perseguir, porque ela vai querer ser Deus. Ele vai querer ser Deus, ele vai sentar no trono de Deus, ele vai, enfim, não vai querer que ninguém adore outra pessoa, outra criatura, outro Cristo, a não ser ele. E aí nós temos um testemunho. Nós temos um testemunho que a gente adora o Cristo da Bíblia. Esse testemunho nós temos que testemunhar até o fim da nossa vida, e aí não vai dar outra.
Nós temos que morrer pelo nosso testemunho, amém? O testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da testa, nem na mão. Essas almas, diz o apóstolo, que essas almas que foram degoladas, elas viveram de novo e elas reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, as almas que não adoraram a besta, que não receberam o sinal da besta, do anticristo na testa e na mão, e por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus, elas foram degoladas. Essas almas, elas, diz a Bíblia Sagrada, não é eu, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. E aí o apóstolo João escreve: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Então o apóstolo João escreve: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja que para aquelas almas que o apóstolo João viu, elas morreram aqui, na grande tribulação. Elas morreram, as almas. Elas foram degoladas pelo exército do diabo, do anticristo da besta. Porque elas não adoraram a imagem, a Bíblia é bem clara. Eles não adoraram a besta e também nem a imagem da besta. Porque a besta vai fazer uma imagem dele. E tem todo aquele que não adorar a besta vai ser degolado. E não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo. Então, eles tiveram parte à primeira ressurreição, mas para que eles tivessem parte, essas almas, à primeira ressurreição, veja o que aconteceu. Eles foram o quê? Degolados. A Bíblia é bem clara em dizer que eles foram degolados. Eles tiveram aqui um testemunho a essas almas na grande tribulação. Na grande tribulação, o anticristo já está aqui, a besta está aqui, eles têm os testemunhos, nós temos um testemunho, temos o testemunho de Jesus, temos o testemunho da palavra de Deus, a besta está aqui, quer adoração, quer que todo mundo coloque o sinal dele, que adore a imagem dele, mas essas almas não adoraram, não colocaram o sinal da besta e o que acontece com eles? Eles morrem, são degolados, mas em compensação eles reviveram. Veja, eles foram mortos, degolados, mas o que acontece com eles? Eles reviveram. Amém? Ou seja, eles ressuscitam. Jesus ressuscita esses degolados. Jesus ressuscita esses mortos. A Bíblia é bem clara em dizer no versículo 5 que eles reviveram, amém, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, é a primeira ressurreição. Amém? Vão reviver. E aí o apóstolo escreve para nós que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas para ele ter parte, essas almas, na primeira ressurreição, o que foi que aconteceu com eles? Eles foram degolados. Eles foram degolados. Eles foram degolados. Está bem claro aqui no capítulo 20 que eles foram degolados pela besta. Eles foram degolados porque eles não adoraram
a imagem, nem receberam o sinal da besta na testa e nem na mão. Eles foram, portanto, degolados e reinaram 1000 anos com Cristo, quando Satanás foi preso, amarrado pelo anjo de Deus, colocado no abismo, e essa é a primeira ressurreição. E aí o apóstolo diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, a primeira ressurreição, porque a segunda morte, sobre estes tais, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Então, será fácil? Não. Será fácil? Não. Não é fácil servir a Cristo, não é fácil servir a Deus, não é fácil testemunhar de Deus, mas para nós temos que morrer pelo nosso testemunho, nós temos que morrer pela palavra de Deus. Amém? Morrer, porque nós vamos, o que acontecer? Reviver. Por mais que nós morramos, testemunhamos pelo Senhor Jesus e pela palavra, nós vamos reviver e vamos reinar com Cristo. Amém? Essa é a promessa de Deus para os seus seguidores, para nós, os seus discípulos, que nós vamos reviver, ou seja, ressuscitar, ressurgir das cinzas. Amém?